Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma entrevista aqui no blog Super Vendedores. Hoje eu converso novamente com o Paulo Silveira. Paulo, seja muito bem-vindo. Leandro, muito obrigado. Agradeço também a audiência dos nossos speakinautas e tenho certeza que será uma ótima entrevista. Eu também. Bom, você escreveu um artigo super interessante dentro do nosso blog. O artigo é Tipos de objeções e técnicas para antecipá-las e vender com lucro. É um artigo que eu achei muito interessante quando eu li. Quando a gente fez a publicação, que obviamente é assinada por você, várias pessoas vieram conversar comigo sobre essa publicação. E eu falei, poxa, por que não gravar uma entrevista com o Paulo para falar justamente sobre um dos assuntos que mais assombram os nossos super vendedores, que é objeção. Bom, para a gente começar, Paulo, eu queria perguntar para você o que é, de fato, uma objeção. A objeção é uma parte do processo de compras. Tá. Quanto mais objetado você é, mais próximo do sim você está. E aí cabe uma observação aqui. Objeção é o processo entre o vendedor e o comprador em cada transação. Ele faz parte, é um trampolim para te levar à compra. Certo. Questionamento não se relaciona no processo, e sim ao caráter. Exemplo, uma pessoa marca às 9 horas da manhã com um determinado comprador, independente de onde for a empresa. Tá. Chega às 9h15. Se for uma primeira vez, talvez foi realmente um acidente, uma má preparação, algo do tipo. Mas a partir da segunda vez, você sai da linha de objeção para a linha de questionamento. Esse é um exemplo de comportamento comum, porque muita gente não é muito pontual. Perfeito. Um segundo exemplo comum, Leandro, é quando você, por exemplo, manda fazer uma entrega de um determinado produto, e aí esse produto não chega, e você prejudica o cliente do outro lado do seu processo. Certo. E aí é muito comum, isso já aconteceu comigo, acredito que com você, e a pessoa fala assim, sabe o que é? É que a minha transportadora atrasou. Só que você vai entrar numa linha de questionamento, porque o cliente não comprou da sua transportadora que te fornece, comprou de você. Tá. Então acredito que ficou claro, né? Quando você sofre objeção, a objeção é um trampolim para chegar à compra. Quer dizer que a pessoa quer saber mais, quer te conhecer mais, quer saber da sua estrutura. E o que você pode oferecer mais. Agora, questionamento não. Questionamento tem a ver com caráter. E se você quiser, falamos alguma coisa mais na frente na entrevista. Legal. E por que você escreveu que a objeção deve ser considerada uma vantagem competitiva? Porque toda vez que você vai para uma negociação, você deve estar preparado. Principalmente porque eu sempre pontuo que a objeção vai nascer sempre do ponto de vista do cliente. Tá. Agora, tem um grande detalhe, tem um pulo do gato. O pulo do gato é quem tem obrigação moral de conhecer o que vende é o vendedor. Certo. Tanto que nós que somos da área de vendas, nós somos vistos como consultores. Consultor quer dizer o seguinte, alguém compra de nós e nos consulta, porque em tese nós temos mais conhecimento do que nós vendemos do que quem está comprando. Eu costumo usar como técnica o seguinte, como eu já faço sempre as 5 objeções que eu tenho certeza que eu vou sofrer durante o processo, eu já vou respondendo durante o processo da venda. Perfeito. Que aí você não precisa sofrer aquele choque do tipo, tá, e quanto custa? Perfeito. Pode observar, por que hoje os sites fazem tanto sucesso? Porque você já sabe quanto você vai pagar de valor pelo que você quer. Certo. Você não negocia num site, no máximo você negocia a forma de pagamento. Só. Eu, normalmente, quando uma pessoa fala qual o valor de uma palestra, eu já falo, eu não fico dando explicação. Porque muitos profissionais sempre falam o seguinte, não, primeiro você fala quem você é. A maioria dos produtos e serviços ou marcas, o cliente que já busca um orçamento, com certeza já sabe quem você é. Perfeito. Pelo menos em termos de profissionalização e caráter. Perfeito. Então, a objeção, quanto mais antecipada no processo, melhor. Legal. Dentro do seu artigo, você lista diversas objeções. E eu queria pontuar cada uma delas. Pode ser? Claro. Então tá bom. O que é uma objeção latente? Objeção latente é aquela que naturalmente vai vir. As mais comuns. Preço, prazo, logística, equipes que trabalham com você, trabalhos que você fez anteriormente, Tá. possibilidade de crescimento da sua empresa quando é uma venda mais técnica e por aí vai. Essa é uma latente. Legal. Então,
para você aumentar suas vendas, você precisa pegar essas objeções e já trazer para o teu processo de apresentação. Essas 4, naturalmente você vai pegar, porque sempre vai se falar em preço. Tá. Por mais justo que seja seu preço, seu valor apresentado na proposta, todo vendedor sempre vai dar o chorinho. Isso faz parte. Tá. O que não quer dizer que necessariamente você precisa inventar ou pôr gordura. Certo. Mas naturalmente você tem que antecipar a objeção para poder mostrar o valor. Perfeito, perfeito. E o que é objeções enganosas? Enganosas, elas têm dois sentidos. Uma é fora da ética e a outra tem a ver com o negócio. Fora da ética, por exemplo, uma pessoa já vai comprar de outra, que é amigo ou fornece há mais tempo, mas precisa de um orçamento para corresponder ou comparar para poder fechar com essa outra pessoa. Então ela só precisa do orçamento, ela não vai fechar com você independente do contexto, ou independente de valor, tá? O que acontece? Ela naturalmente, ela vai mentir. E aí tem uma característica que é fácil de você identificar. Ela sempre quer o orçamento muito rapidamente. Quanto mais rápido uma pessoa pede o orçamento, porque você tem um tempo de apresentar qualquer coisa que você vende. Normalmente, quanto mais afobado, maior a possibilidade dela ser uma objeção enganosa. Essa é uma. Outra referente a valor, muito praticada no varejo de massa, tanto supermercadista quanto no de escala, livrarias, tudo que se relaciona a atacados. E aí o que acontece? A pessoa faz uma objeção muito enganosa no sentido do valor. O valor é muito mentiroso. Tá? E aí vai entrar numa outra linha que nós vamos falar daqui a pouco, provavelmente, que é a linha de desestabilização. Mas a enganosa não é que necessariamente a pessoa é mentirosa. Às vezes ela só precisa justificar algo e, infelizmente, é para sua empresa que ela vai pedir os orçamentos. O problema disso é que se você não conseguir identificar, você fica trazendo vários orçamentos para dentro da tua empresa, seja microempresário ou seja um vendedor técnico, e aí daqui a pouco o teu gerente vai começar a questionar por que você não está fechando. Certo. Então essa é para ficar um pouco mais esperto. Legal. E o que é objeção maldosa? A maldosa é aquela que te testa. Então, por exemplo, uma objeção comum você pegar. Ah, mas eu recebi falando de um palestrante para o outro, vou dar 3 exemplos. Um amigo teu falou que você fez uma palestra dias atrás por um valor X a menos. Quer dizer, é só para desestabilizar. Esse ele tá jogando. Ele vai jogando para ver onde fica. Por exemplo, no varejo é muito comum. Teve, por exemplo, um evento de supermercadistas em Santa Catarina no começo do ano. E o que aconteceu? Teve um network só de compradores. Tá. Então, os compradores trocam informações, eles criaram um grupo de WhatsApp. Olha que interessante. Então, na hora da negociação, você como profissional de vendas, não vai estar usando o teu ou o seu telefone. A pessoa fala, qual é seu preço? Seu preço é tal. Ele fala, olha, eu vou olhar aqui no grupo de WhatsApp, hein? Você vendeu para o comprador tal de tal grupo. Essa desestabiliza. Mas se você fez o justo, tá tudo certo. E a pior de todas, que eu vejo que desestabiliza, é aquela que o comprador joga na maldade para ver se você faz o valor de um ano atrás. Mas, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está se antecipando para não sofrer, por exemplo, uma variação de 5% a mais. Então, ele negocia mais ou menos como criança. Ele pede um chocolate, mas a intenção dele é uma bala. Entendi. Não deixa de ser maldosa, mas funciona. Entendi. Na ótica do comprador funciona, a gente que tem que se preparar para isso. Não, o vendedor, independente da objeção que ele sofra, ele tem que entender que a última impressão sempre é a que fica. Então, quanto mais estabilizado ele estiver, mais educado ele for, maior a possibilidade dele sair com portas abertas. Entendi. Até porque um cliente conversa com outro. Show de bola. A próxima, objeções concretas. Concreta é uma objeção real. Leandro, nós compramos de você há 6 meses, tá? E nós vamos aumentar o volume com um caminhão que é maior. Tem como você fazer uma baixa no frete? Entendi. Leandro, nós não queremos desconto no valor. Como nós aumentamos o volume e naturalmente nós temos espaço no frete, tem como você fazer a compensação mandando mais produtos? Tá. Isso é uma objeção concreta. O seu valor em relação ao seu concorrente direto, na mesma qualidade de produto, é 20% maior. O que nós podemos fazer para chegar a um valor real? Certo. Isso é concreto, não é um blefe. Tá. Só que vai variar de nicho para nicho.
Certo, mas como é que você consegue identificar que ela é uma objeção concreta ou ela não é uma objeção maldosa? É simples. Eu tenho uma coisa que eu trouxe da Xerox na minha cultura de vendedor. Se chama, lá nós chamávamos de dicionário do concorrente. Então, como eu vendia máquinas de médio para grande porte, sempre que eu sentava na mesa, e era muito cruel as negociações, porque era nós de frente para o concorrente direto e o comprador no meio. Caramba! Era muito brutal, era muito comum, inclusive. Então, o que acontecia? Nós tínhamos um dicionário da concorrência. Então, a pessoa falava, tua máquina faz 300 cópias por minuto. E o seu concorrente disse que a dele faz 400. Eu não falava mal do concorrente, eu abria o dicionário, ali tinha todos os dados da engenharia dele, e eu falava, mas a sua engenharia diz que a sua máquina faz 150, 200 cópias normais e 150 cópias frente e verso. Em algum momento deve ter havido um erro. Então ela não é maldosa porque, primeiro, é ética, eu não falo mal da pessoa, e segundo, é um dado técnico. Toda venda dá para fazer isso, desde que você se antecipe, sim. Porque, por exemplo, eu não costumo seguir concorrente, porque eu trabalho para linha de inovação ou linha de disrupção, que são produtos que automaticamente vão sair de linhas, ou mesmo uma palestra, você não pode vender ela mais que um ano, porque informação é a coisa mais volúvel que existe. Certo. O que acontece? Todos os meus concorrentes e todas as empresas que eu trabalho, Leandro, eu crio uma cartilha, nós podemos chamar dessa forma, com objeções. Agora, antes de ir para a mesa de negociação, independente do cliente, eu faço a lição de casa. Eu busco as condições do meu concorrente. Tá. Então, sim, essa é uma dica valiosa para quem está nos assistindo, né? O seu João falou, eu tenho uma cartilha de antecipação de objeção. Então, quem está nos assistindo nesse momento, ele pode pegar essa inspiração do nosso bate-papo, mais aquilo que está escrito dentro do artigo no Super Vendedores, no blog, e criar a cartilha dele, certo? Isso. Sempre e de forma personalizada. Porque o que acontece? Muitas vezes, Leandro, a pessoa vai buscar material de um terceiro ou material do concorrente. Só que você tem que saber que, primeiro, o que você vende nem sempre é o que o concorrente vende. Certo. Segundo, você vende na sua singularidade, na sua condição, na sua diferença de PI, por exemplo, dependendo de estado para estado. Então você até pode buscar alguma condição prévia assim do seu concorrente, que ele possa vir a fazer de melhor. Agora, a essência é você saber o que você faz de melhor, que agrega valor e justifique que a outra pessoa compre de você. Entendi. Perfeito. Vamos para a próxima. Objeções de prestígio. Objeções de prestígio é quando você vende em cima de uma marca, ou quando a marca justifica que é uma honra você vender para ela. Por exemplo, uma de prestígio. Você fornece para uma determinada empresa, certo? E você tem um contrato de fornecimento. Automaticamente, o que acontece? Se você vende para determinada marca, quer dizer que você é um excelente fornecedor. Vamos dar um exemplo. Eu sou um fornecedor de autopeça, tá? E eu forneço para a BMW. Então, eu sou um fornecedor de prestígio no sentido técnico de fornecimento. E, ao mesmo tempo, eu vendo para uma marca forte. É a mesma coisa se eu fornecesse, por exemplo, para a Apple, componentes eletrônicos. Se eu sou um autor de livros e vendo para a Livraria Cultura, sou um dos mais vendidos, ou uma Saraiva. Não é que as outras livrarias não tenham valor relevante, mas o fato de você estar sendo vendido naquele ambiente te traz prestígio, e também gera prestígio para quem te compra. Tá, então nesse exemplo que você está dando, você seria o comprador da autopeça falando, não, olha, você quer vender para mim? Eu atendo a BMW. Não ficou muito claro para mim esse exemplo da objeção por prestígio. Por prestígio normalmente é o seguinte, o prestígio parte do sentido de quem compra, tá? Certo, claro. Então assim, então por exemplo, eu sou BMW, Leandro, você quer fornecer para mim? Ah, ok, agora entendi, perfeito. Entendeu? Eu sou o HSM, você quer palestrar para nós? Tá. Então assim, quanto mais prestígio tem o lado comprador, maior é a ferramenta de sustentabilidade e até para pedir condições para você. Não quer dizer que você tenha que dar.
porque se você fornece algo de valor, também você agrega valor a quem você fornece. Perfeito. Mas as objeções de prestígio normalmente são solicitadas por quem oferece prestígio pelo simples fato de você fornecer para ela. Entendi, perfeito. Tá? Objeções sugestivas. Sugestivas é aquela que você pode antecipar, tá? Ela pode partir do cliente quando ele fala assim, ó, Paulo, o teu valor está elevado em 10%. O que você sugere para nós fazermos negócio? Isso é um tipo de sugestão. Uma segunda sugestiva é quando você antecipa. Você fala assim, Leandro, eu observo aqui que você está comprando de nós há mais de um ano. Tá. Então eu tenho a opção de te dar um desconto de 5% pela fidelidade, ou eu posso entregar isso a mais em produtos. O que o senhor me sugere? Certo. Então a objeção sugestiva talvez seja uma das mais agradáveis, porque tanto a sugestão pode partir do comprador para facilitar o processo de compra, como pode partir de você, fornecedor, para dar algo a mais para aquela pessoa que já compra de você, sem necessariamente dar descontos, assim agregando valor ou agregando produto ou agregando alguma forma de incentivo, um evento que vocês possam fazer juntos, sempre. A sugestiva é normalmente a mais agradável e menos agressiva. Entendi. É como se fosse uma consequência de um bate-papo. É um bate-papo, mas no sentido de um facilitar para o outro. Tá. Não caracteriza camaradagem. Tá. Caracteriza zelo da relação. Entendi. Essa objeção ela deve ocorrer, por exemplo, quando você já tem relacionamento com aquele cliente, ele já tem preferência de fechar com você, mas ele tá, peraí, será que dessa vez você consegue entregar mais rápido? Ele tá fazendo uma sugestão, mas ele tem a intenção de comprar claramente, certo? Não, e também você como vendedor, você se antecipa sabendo que as pessoas também querem vender para o seu cliente. Tá. Isso é muito usado na venda consultiva, que normalmente é a venda mais rentável. Certo. Porque você não precisa investir para abrir um novo cliente e, ao mesmo tempo, você vai fazer uma manutenção que já é algo padrão ou deveria ser no seu processo. Ou seja, teu custo diminui muito. Certo. Objeções objetivas. Essa pode confundir, né? Não, ela na realidade objetiva é aquela direta. A pessoa fala assim, Leandro, no último pedido, você infelizmente nos atrasou 2 dias. Nós vamos ter que aplicar uma cláusula cessante em você. É objetivo, não tem o que fazer. Você pode falar sim ou não. Aí você vai falar normalmente, vou passar para o meu jurídico. Aí começa a complicar. Entendi. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender, Leandro, é que quando o comprador é totalmente objetivo com você, e objeção quer dizer concisão e ser limpo, você tem que responder na mesma velocidade. Tá. No máximo, envolver um gerente e falar, olha, seu Leandro, compreendo o que o senhor me pediu, eu vou entrar em contato com o gerente e retorno a ligação o quanto antes, ou fecho o quanto antes, ou resolvo o quanto antes. Isso, de 24 a 48 horas no máximo, seria o ideal. Principalmente quando é consequência, Leandro, de uma não entrega, ou um produto que chegou quebrado, ou algo que não é correspondente, ou chegou algo faltando. Aí a objetiva quer dizer o seguinte, ele quer e ponto. Não certo. tem o que fazer, você tem que resolver. Então, a gente está falando da objetiva, agora eu quero saber da objeção genérica. Genéricas são aquelas, pode ser de bate-papo. Por exemplo, vou dar uma genérica comum. Leandro, seu valor é caro. Ela é uma genérica, o cara... Ele solta. Ele não quer no meio do bate-papo ele pega e solta. Ele solta. Então, genérica quer dizer o seguinte, vem de gênero. Esse gênero pode ser em relação ao valor, preço tá caro, pode ser em relação à logística. Sua logística pode melhorar. Agora tem uma companhia nova, há uma possibilidade de você terceirizar o processo. Tá. Então, assim, a genérica é interessante porque ela tá dentro de um bate-papo e ela não tem agressão. Isso é interessante. Entendi. Por exemplo, quando uma pessoa fala que tá caro, você tem várias formas de responder. Você fala, qual o seu parâmetro de valor? O que o senhor tem para me apresentar para nós chegarmos a uma conclusão juntos? Apresenta o tá barato. Fala, o tá caro é primo do tá barato, mas aí você tem que ter muita afinidade. Uhum. Porque você relaxa, solta, vamos tomar um café enquanto eu te apresento o tá barato, então... E por aí vai. Então a genérica é um momento, é um bate-papo, é uma forma do vendedor, do comprador não facilitar para você, mas ele amenizar para você ter uma relação gostosa. Entendi. E a objeção de última hora? Objeção de última hora, essa é a mais comum. O que é a objeção de última hora? O vendedor vem, chega aos 15 minutos antes, uma vendedora extremamente elegante, usa caneta, usa tecnologia, vende todos os benefícios. Aí o comprador fala, tá,
muito bonito tudo que você me apresentou. Agora, quanto custa isso? Entendi. Essa é de última hora. Por isso que eu te falei, todas elas, toda objeção deveria estar numa cartilha de antecipação. Certo. Porque a de última hora ou vai ser aquela que vai te pegar no processo final, onde você já não tem mais argumentação, e aí você vai ter que começar a negociar preço de fato, e vai ficar muito esquisito para você. Tá. Ou é uma objeção não esperada. Por exemplo, Leandro, eu fiquei sabendo que você fez uma venda 12% mais baixa para o meu concorrente. Como é que eu faço para ter essa mesma condição? Ela é objetiva, é real, porque ele já tem uma informação concreta. Certo. Ele não tá jogando, ele não tá jogando. Não tá jogando, nós estamos falando de um contexto totalmente ético. Tá. Essa é comum. Perfeito. Né? Ó, aumentamos o volume em 500% de janeiro para cá, Leandro. O que você pode fazer para melhorar nosso processo de negociação? Ele em nenhum momento ele está falando que ele quer desconto. Entendi. Só que a maioria das pessoas, parece que para a maioria dos vendedores, principalmente os amadores, que tudo que se fala de negociação é relacionado a desconto. Verdade. Muito pelo contrário. Quanto mais objeção uma pessoa faz, menos desconto ela quer. E sim, mais valor, tanto no sentido da sua apresentação. Uma coisa que agrega valor é a presença do vendedor. Claro. Seja num e-mail bem escrito, seja num pós-venda. Num contato telefônico. Contato telefônico. Tem vendedor que só aparece enquanto faz a venda. Depois que ele faz a venda, ele some. Certo. É um negócio impressionante. Aí ele reaparece de novo para vender de novo. E aí o cara fala, não quero. Principalmente quando se trata de representante. Ele quer comprar a marca, que é o valor agregado, só que muitas vezes não quer comprar com representante. Por isso que a maioria das empresas, Leandro, que tem representantes próprios, representantes distribuidores, por exemplo, normalmente trocam seus representantes de 4 a 8 meses. Porque você num território tem 4 linhas sutis de negócios. Você tem o filé, que é aquele cara que compra com você, ou seja, você tira o pedido, tá, indo lá ou não. Você tem o cliente com problema, que é esse que você fideliza e esse que fala bem de você sempre. Tá. Você tem o misto, que é você vende, mas o seu concorrente também vende. E você tem o desafio, que é quando o território é só do concorrente. Tá, entendi. E aí, quanto mais objeções você tiver na sua manga para responder, mais fácil fica o processo. Porque muitas vezes o comprador ele nos procura como consultores, mesmo não comprando de nós. E a maioria dos consultores de vendas fazem o quê? Ignoram esse cara porque ele não compra de você. E é um erro. Até porque não existe comprador chato. O que existe são compradores mais exigentes. Ele só vai se tornar chato aos olhos do vendedor quando o vendedor está despreparado. Show. Então, para a gente resumir, você listou aqui uma porção de objeções. A orientação que você dá para o nosso ouvinte, o nosso speaknauta, que nem você fala, seria ele colocar essas objeções, por exemplo, numa folha de papel, okay, e ver o que acontece quando ele está numa negociação com um cliente. Tô certo? Sim. Tá. Não, e vou além disso. Dentro desse artigo que você vai repassar para esse pessoal que está nos assistindo, é legal ele fazer a lição de casa. Ele fazer um brainstorming, ou seja, uma reunião dentro da equipe dele e pegar as objeções da mais fácil à pior. A pior, exatamente. A pior. Aí ele fazer uma comparação junto com a listagem que nós passamos e falar, tá, dessas aqui, quais eu pego sempre? E aí, a partir daí, Leandro, ele criar uma cartilha. E digo mais, levar uma colinha. Todo vendedor deve levar uma agenda, que seja, um bloco, sim. E levar essas objeções. E ticando durante... Porque, assim, a maioria dos compradores, eles são normalmente visuais sinestésicos. Por isso que eles têm aqueles riscos e rabisca. Tá. Então, não se incomoda que você escreva também. Então é interessante porque conforme ele faz a objeção, você até pode ir riscando, opa, beleza, ele passou por essa aqui que é objetiva. Então provavelmente ele vai cair nessa aqui que é enganosa. Ou ele vai cair nessa aqui que é realmente assertiva. Tá. E outra coisa que tem que ficar claro. Uma objeção ela pode às vezes representar dentro do artigo que você fez mais de uma classificação, certo? Foi o exemplo que você deu agora há pouco. Ela pode representar mais de uma classificação, porque o que acontece? O pessoal sempre fala assim, cai na ilusão de dizer o seguinte, quem não aperta a mão ou quem não olha nos olhos é falso. Tá. É uma grande ilusão, a gente tem que tomar muito cuidado com esses parâmetros, Leandro, porque vai variar de cultura a cultura. Para começar, na cultura mundial, as mulheres não têm obrigação alguma de dar as mãos para nós.
Isso em qualquer cultura. Tá. Japoneses, por exemplo, eu venho trabalhando muito em Marília, lá tem uma colônia enorme de japoneses. E eles, normalmente, os japoneses de mais de 50 anos não costumam dar as mãos. Tá. Pela cultura deles. E aí se prega pela cultura de negócio, principalmente americana, que você não deve dar só a mão. Você tem que dar a mão, dar quase uma marretada no aperto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o pessoal do interior, eles dão as mãos para nós, principalmente numa primeira negociação, de uma forma mais sutil. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não envelopar a mão do cidadão e ainda dar aquele tranco, porque você pode ser indelicado. Isso também é uma objeção. Certo. Porque muitas vezes nas escolas antigas de venda se dizia o seguinte: não, você tem que dar um aperto de mão com muita energia. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho um aperto de mão relativamente firme, e eu já tomei aperto de mão alheio em evento de network que machucou a minha mão. Certo. Isso é muito complicado, sabe? Essa agressividade, ela não precisa acontecer dessa forma. É muito mais agressivo você estar preparado para servir gentilmente o seu comprador ou seu cliente do que a objeção física propriamente dito. E aí foi bacana que você tocou nesse assunto, porque o abraço, ou mesmo o toque, ele também pode gerar uma objeção, Leandro. Se você é agressivo num primeiro contato físico com alguém, isso automaticamente pode colocar essa pessoa em alerta contra você. Interessante. Paulinho, seu último recado para quem está nos assistindo nesse momento. Evite a qualquer custo na negociação o silêncio. Mais vale a objeção mais agressiva que o silêncio apático. A objeção é automaticamente o seu ingresso para o sucesso numa venda sustentável, numa venda bacana, numa fidelização. Quanto mais o cliente pergunta, mais interesse ele tem em você. Se você quiser ver isso como objeção, ótimo. Use como trampolim para ter lucratividade e uma boa amizade. Show de bola, show de bola. Se você que está nos assistindo gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, envie para o seu gestor. Se você é gerente, se você é gestor de vendas, mostre esse vídeo para sua equipe para que todos entendam o poder e a importância de uma objeção durante um processo de vendas, durante uma negociação. Paulinho, mais uma vez eu agradeço a sua presença, de coração, muito obrigado. Leandro, eu que agradeço a oportunidade de falar para esse público seleto dos supervendedores. Aproveito para agradecer o número de e-mails que é cada vez mais relevante que eu recebo de vocês e pela qualidade. Pessoal, vocês que leem os supervendedores, muito obrigado e que eu possa sempre agregar, Leandro, valor às nossas conversas e principalmente valor à vida desses profissionais que dia a dia geram progresso nesse país. Show de bola, com certeza. A casa está aberta, pode escrever mais artigos, você é mais do que bem-vindo, você já é da casa mesmo. E eu tenho certeza que a nossa audiência gosta muito dos seus textos. Agora a gente está gravando uma nova entrevista, depois pode sair um papo de vendedor. Enfim, aquilo que a gente puder produzir junto, para o bem do vendedor, eu tenho certeza que a gente vai estar junto, certo? Leandro, sempre. E fica a dica para os nossos speakinautas, para os nossos leitores. A vocês, tenho meu contato. Se vocês tiverem sugestões de pauta no qual eu possa ajudar, por favor, passem para os supervendedores, que eu farei artigos exclusivos. Coloquem problemas, tragam para nós gerarmos soluções juntos. Lógico. Né? Eu acredito que hoje os supervendedores, pelo menos na minha ótica, é o site mais completo do Brasil, porque ele não interage só na didática. Ele gera o bate-papo com autores, muitos são amigos meus. Legal. E detalhe, Leandro, vocês estão de parabéns, porque autores que são amigos meus hoje seguem o seu site. É muito comum palestrantes pararem de estudar, o que é um erro. Certo. E o Supervendedores, sempre que ele lança algo, eu sou uma das leituras obrigatórias, porque você tem um site que é super ativo. Isso é muito legal. Eu acredito que é um dos motivos pelo qual o seu site vem crescendo tanto. Legal. Show de bola, obrigado. E para você que está nos assistindo, eu fico aqui imaginando se você consegue deixar aqui embaixo nos comentários qual foi a maior ou a pior objeção que você enfrentou e como você enfrentou. Quem sabe eu ou o Paulo, a gente consiga responder. Lembre-se, depois de tudo isso que o Paulo falou, levando os supervendedores lá para cima, eu fiquei muito feliz, mas o Supervendedores é criado para vocês. É para a comunidade, para você que nos segue, nos assiste, para você que assinou a nossa newsletter e recebe o nosso informativo. É para você compartilhar. Se você receber esse conteúdo
e guardar para você, talvez você não esteja ajudando o seu mercado. Então por isso que a gente sempre pede, compartilhe, mostre para os teus amigos que trabalham com vendas, mostre para o teu colega de trabalho, para que o mercado mude, o mercado melhore. E toda vez que você faz algo de bom para o mercado, eu tenho certeza absoluta que no mínimo o dobro volta para você. Certo, Paulo? Lembrando que o vendedor não sofre disrupção. Se houver crise, o vendedor evolui. Perfeito. Se o mercado se aquece, o vendedor cresce. Show. Mas independente do contexto, o profissional de vendas é sempre bem visto. É sempre bem-vindo. Porque é nossa classe que leva a inovação, que leva a oportunidade, que leva a crédito e que leva a mudança. E por isso somos tão especiais, Leandro. E é como eu gosto de falar, nós que movimentamos o Brasil. Porque se a gente não tira o pedido, a mercadoria não sai do porto, a mercadoria não sai da fábrica, não vai para o distribuidor, não vai para o revendedor e não chega na mão do seu cliente. Verdade. Então, quando a gente fala que nós somos importantes, que nós temos que ter orgulho da nossa profissão, é justamente isso que eu quero dizer. Nós movemos o nosso país. Acredite nisso, porque eu tenho certeza que eu e o Paulo acreditamos e acordamos todos os dias convictos de que a gente pode sim fazer um Brasil melhor. Combinado, Paulinho? Fechado, Leandro. Aguardamos as perguntas. Por favor, passem para nós alguma situação de objeção e conte sempre conosco. É sempre um prazer estar com vocês. Leandro, é sempre um prazer falar com você. Obrigado. Deixo aqui um grande abraço e até breve. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.